Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a pesquisa de preços é uma das etapas mais importantes e mais visadas dentro de uma contratação. Seja essa contratação uma contratação direta por dispensa, uma inexigibilidade ou uma licitação, tá? E o artigo 23 da nova lei, ele inovou e trouxe para dentro da Lei Geral de Licitações as regras para fazer a pesquisa de preços. E como isso nasceu? Isso nasceu, e eu estou falando isso aqui porque eu sei que muita gente caiu de paraquedas nos setores de contratação ou nunca fez uma pesquisa de preços conforme a 14.133 e agora foi nomeado para fazer esse negócio. E ainda tem aquelas pessoas que elas têm dúvidas a respeito da pesquisa de preços, né? E ainda tem um outro grupo de pessoas que o que esse grupo de pessoas pensa? É aquele grupo de pessoas que pensa o seguinte: dá para fazer igualzinho fazia no 8.666. E eu já vou te adiantar, é diferente, tá bom? Mas não é um diferente extremamente difícil, não. Só que agora está legalizado, está previsto em lei a forma que você tem que fazer. E além de estar legalizado, previsto em lei, a forma como você deve fazer esse procedimento, ainda tem os regulamentos, né? E aí o seu órgão, nós vamos partir aqui do pressuposto de que o seu órgão já regulamentou, certinho? Vamos lá. Seguinte, pessoal. E nesse material, o que a gente traz aqui para vocês, certo? Essa questão, o artigo 23, para você ter ele guardadinho aí, tem em mãos, né? Os parâmetros de pesquisa de preço. E a gente traz também algumas informações de forma bem objetiva a respeito de questões de Tribunal de Contas e traz o procedimento, e nesse procedimento tem 6 passos. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu vou focar em falar para vocês o porquê que você tem que fazer a pesquisa de preços bem feita, de onde surgiu esse negócio, principalmente para quem está para quem está iniciando agora, ou para quem ainda não tem ali, tem algumas dúvidas, né? Não está muito seguro para fazer pesquisa de preço, gera algumas dúvidas, ou está com medo. Então, eu vou falar com vocês a respeito disso hoje, certinho? Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a pesquisa de preços com fornecedor, ela era feita na 8.666 e durante, já era feita, né, na 8.666 e até durante a vigência do 8.666, o Tribunal de Contas da União já falava sobre a cesta de preços. O que é a cesta de preços? É quando você vai fazer a pesquisa de preços e aí você tem fontes diversificadas de preço. O que é isso, professora? Isso quer dizer que você vai pesquisar em bancos públicos, você vai pesquisar hoje, né, no PNCP, você vai pesquisar em contratações anteriores da administração pública, em contratações similares de outros órgãos públicos, Base Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, né, que ainda está sendo instituído, e um dos parâmetros previstos ali nos incisos do artigo 23, do parágrafo 1º do artigo 23, é a pesquisa com fornecedores. Mas isso tem regra, tá bom? Primeiro, a primeira regra que você deve observar é o seguinte: o prazo de validade. A pesquisa feita com fornecedor, ela só vale por 6 meses, e então você tem que ficar muito atento com esse prazo de validade, porque se na hora lá de você publicar o seu edital, essa pesquisa de preços ela estiver vencida, né? Ela tiver mais de 6 meses, você vai ter que voltar lá na pesquisa de preços e atualizar essa informação. Primeiro ponto que você deve ter muita atenção, ok? Segundo ponto que você tem que ter muita atenção na hora de pesquisar com o fornecedor, e um monte de gente faz isso errado. Muita gente comete esse erro. A lei fala que é, no mínimo, com 3 fornecedores, tá? Só que tem um detalhe: a pessoa vai lá
e ao invés dela ler ali, ó, no mínimo com 3 fornecedores, ela come a palavra mínimo, ela se esquece, ela ignora a palavra mínimo e faz só com 3 fornecedores, tá? Então, esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. Dito isso, pessoal, você já entendeu aqui que é uma etapa importante, que é uma etapa que é muito visada, que era o entendimento do TCU, que foi para dentro da lei agora, e que você tem 6 meses de prazo de validade dessa pesquisa de preços e que você tem ali a previsão legal de, no mínimo, 3 fornecedores para você solicitar, certo? No item 4, eu dividi em 6 passos a forma como você vai fazer a pesquisa de preço. O primeiro passo é um passo óbvio, tá? Mas eu tinha que anotar aqui, porque as pessoas, elas erram nisso aqui, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, em Câmara Municipal, você tem geralmente, na Câmara Municipal, a sua equipe é muito pequena, e às vezes aquela pessoa que está lá na Câmara Municipal e que está fazendo a pesquisa de preços, e às vezes até o assessor jurídico não tem esse costume de fazer a pesquisa de preços dessa forma. Tem algumas pessoas, tá, que já me relataram algumas dificuldades nesse ponto. O primeiro passo é, você vai definir, e isso em etapas anteriores do processo, você vai definir exatamente qual é o item a ser pesquisado ou serviço a ser pesquisado. Passo 1, definição de item ou serviço a ser pesquisado, ok? Porque aquele fornecedor que vai te enviar o orçamento, né? Te enviar esse orçamento, ele precisa ter as informações exatas do que ele está orçando. Veja bem, uma aluna nossa que assessorava, e isso é um problema que acontece, ok? Uma aluna nossa que assessorava uma empresa apresentou a proposta para a empresa conforme estava lá no aviso de dispensa, né? E aí, de repente, chega para ela, após ela não teve acesso ao termo de referência que continha a descrição exata do serviço ali, do produto, enfim, do que aquela empresa teria que fornecer. E aí, o que aconteceu? Como não tinha todos esses elementos, participou, né, dessa dispensa de licitação. Quando recebe o TR, a pessoa, o empresário vai falar assim, não, peraí, né, conforme está aqui com todos esses elementos, eu não tenho condição de oferecer. E como a administração não deu, e aí por que eu estou trazendo esse exemplo? Isso aconteceu em um processo de uma Câmara Municipal, tá? Como a Câmara Municipal não tinha especificado todos os elementos, o que aconteceu? A empresa não ia dar conta de fornecer. E a empresa tem razão nesse caso. Por que a empresa tem razão? Poxa, a administração pública, a Câmara Municipal, não trouxe todos os elementos, né? Lembrando, pessoal, que aqui vocês estão falando, podem estar pensando assim, mas isso já foi lá na fase anterior, na fase posterior, na seleção do fornecedor, né? Mas lembra que existe uma situação em que você pode fazer o orçamento concomitante com novas propostas. Você pode fazer ali para receber propostas adicionais e esse orçamento vai servir como proposta. Então, é muito importante ter todos esses elementos para a pessoa conseguir te entregar. Primeiro passo, descrição detalhada dos itens que você está orçando com o fornecedor, tá bom? Isso aí já tem que estar no seu processo para você enviar para o fornecedor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e de curtir esse vídeo. Segue a gente aí nas redes sociais, os links estão na descrição.